Imagine um homem que aos 20 anos herdou um reino, aos 30 conquistou o mundo conhecido e morreu antes dos 33, deixando um legado que moldaria civilizações por séculos. Este homem foi Alexandre o Grande, não apenas um guerreiro, mas um visionário cujas ambições transcendiam os limites da imaginação humana. Como alguém tão jovem conseguiu realizar feitos que parecem impossíveis até hoje? O que há por trás dessa lenda? Essa é a história de um conquistador que não apenas dominou terras, mas também uniu culturas, desafiou fronteiras e escreveu seu nome na eternidade. Tudo começa com uma história de família e talvez com uma profecia divina. Para entender Alexandre, precisamos voltar ao lugar onde tudo começou: a Macedônia, uma região montanhosa situada ao norte da Grécia clássica. No século IV, a Macedônia era vista como uma terra de bárbaros pelos sofisticados atenienses e espartanos. Mas essa percepção mudaria radicalmente sob o comando de Filipe II, pai de Alexandre. Filipe II transformou a Macedônia em uma potência militar quase do nada. Ele reformou o exército, introduzindo a falange macedônica, uma formação inovadora que usava lanças longas chamadas sarissas. Além disso, ele adotou táticas diplomáticas astutas para enfraquecer as cidades-estado gregas, enquanto consolidava seu poder interno. Filipe sonhava em liderar uma campanha panhelênica contra o Império Persa, o maior rival da Grécia. No entanto, ele jamais imaginaria que seria seu filho quem realizaria esse sonho. Mas quem era a mulher que moldou o caráter de Alexandre desde o início? Olímpia, sua mãe, era uma figura enigmática e extremamente influente. Ela pertencia à aristocracia epirota, famosa por suas tradições místicas. Dizem que ela frequentemente afirmava ter conexões diretas com os deuses, especialmente Dioniso, o deus do vinho e do êxtase. Uma das histórias mais intrigantes sobre Olímpia diz respeito a uma serpente que supostamente visitava seu quarto durante a noite. Alguns acreditavam que isso significava que Alexandre era filho de Zeus e não de Filipe. Embora seja provável que essa narrativa tenha sido amplificada posteriormente para legitimar seu reinado, ela certamente contribuiu para criar uma aura mística em torno do jovem príncipe. A educação de Alexandre também desempenhou um papel crucial em sua formação. Seu tutor mais famoso foi ninguém menos que Aristóteles, o grande filósofo grego. Durante 3 anos, Aristóteles ensinou Alexandre sobre literatura, ciência, ética e política. Foi nessa época que Alexandre desenvolveu sua paixão pela cultura grega, particularmente pela obra de Homero. A Ilíada se tornou sua leitura favorita e ele sempre carregava consigo uma cópia anotada do poema épico. Alexandre admirava profundamente Aquiles, o herói da Ilíada, vendo-o como o modelo de coragem e glória. Ele até chegou a visitar o túmulo de Aquiles em Troia durante sua campanha asiática, declarando-se como um sucessor espiritual do lendário guerreiro. Mas nem tudo era harmonia na Casa Real Macedônia. O relacionamento entre Alexandre e Filipe era complexo e cheio de tensões. Apesar de amar seu pai, Alexandre frequentemente sentia-se ofuscado por suas realizações. Quando Filipe se casou novamente com Cleópatra Eurídice, surgiram rumores de que ele poderia desejar um herdeiro mais legítimo do que Alexandre, já que Olímpia era estrangeira. Esse incidente culminou em uma crise familiar dramática, durante a qual Alexandre e sua mãe foram exilados temporariamente. Embora eles tenham retornado ao favor real, a desconfiança entre pai e filho permaneceu latente. A morte súbita de Filipe II, em 336 a.C., mudou tudo. Durante uma cerimônia de casamento em Egas, a antiga capital macedônica, Filipe foi assassinado por um guarda pessoal chamado Pausanias.
As circunstâncias do crime são obscuras até hoje. Alguns sugerem que foi um ato de vingança motivado por questões pessoais, enquanto outros acreditam que conspiradores políticos, talvez até membros da própria família real, estavam por trás do assassinato. O que sabemos com certeza é que Alexandre soube aproveitar a oportunidade. Aos 20 anos, ele assumiu o trono macedônico, enfrentando imediatamente desafios internos e externos. Para compreender plenamente as origens de Alexandre, precisamos mergulhar ainda mais fundo na complexa teia de política, cultura e mitologia que cercava a Macedônia no século IV a.C. A região era geograficamente estratégica, localizada entre os povos bárbaros do norte e as sofisticadas cidades-estado gregas ao sul. Embora os macedônios fossem considerados semi-gregos, uma mistura de culturas helenizadas e tradições locais, eles tinham uma identidade única, moldada por séculos de interação com ambos os mundos. A ascensão da Macedônia como potência começou bem antes de Filipe II. Seus antepassados já haviam tentado consolidar o reino contra invasões externas, mas foi Filipe quem transformou essa terra, outrora marginalizada, em um centro de poder incontestável. Ele ampliou as fronteiras macedônicas através de conquistas militares cuidadosamente planejadas e alianças políticas astutas. Contudo, sua maior contribuição foi a reforma militar. Antes de Filipe, os exércitos macedônios eram relativamente fracos e desorganizados. Ele introduziu a falange macedônica, uma unidade altamente disciplinada equipada com sariças, lanças longas que podiam alcançar até 6 metros. Essa inovação permitiu que seus soldados formassem barreiras impenetráveis contra a cavalaria e infantaria inimiga, tornando-se uma arma devastadora em campo de batalha. Além disso, Filipe criou uma força de elite chamada hipaspistas, portadores de escudos, que combinava flexibilidade tática com força bruta. Ele também investiu pesadamente na cavalaria pesada, liderada pelos nobres macedônios. Essas mudanças revolucionaram a arte da guerra e estabeleceram as bases para as futuras vitórias de Alexandre. No entanto, Filipe não se limitou apenas às questões militares. Ele também promoveu uma agenda cultural que buscava integrar a Macedônia ao mundo helênico. Ele participou dos Jogos Olímpicos, patrocinou competições artísticas e incentivou a adoção de costumes gregos entre a aristocracia macedônica. Tudo isso fazia parte de seu plano maior: unificar as cidades-estado gregas sob seu comando para lançar uma campanha conjunta contra o Império Persa. Mas o que tornava Filipe tão fascinante e controverso era sua habilidade em manipular pessoas. Ele sabia como usar a diplomacia quando necessário, mas também não hesitava em recorrer à coerção ou traição. Sua vida pessoal refletia essa dualidade. Filipe teve várias esposas ao longo de sua vida, cada uma escolhida estrategicamente para fortalecer alianças políticas. Entre elas estava Olímpia, mãe de Alexandre, cujo papel merece ser explorado com mais detalhes. Olímpia não era apenas uma rainha consorte. Ela era uma mulher inteligente e ambiciosa que entendia perfeitamente o jogo de poder dentro da corte macedônica. Originária do Epiro, uma região vizinha conhecida por suas práticas religiosas místicas, Olímpia trouxe consigo uma aura enigmática que encantava uns e assustava outros. Dizem que ela realizava rituais secretos dedicados a Dioniso, o deus do vinho e das festas, cujo culto envolvia êxtase, música e dança frenética. Alguns relatos sugerem que Olímpia frequentemente afirmava ter visões divinas e até mesmo que uma serpente sagrada visitava seu quarto durante a noite. Essa narrativa alimentou rumores de que Alexandre era filho de Zeus e não de Filipe.
algo que Olímpia talvez tenha encorajado intencionalmente para aumentar o prestígio de seu filho. Essa ideia de divindade associada a Alexandre seria amplificada posteriormente, especialmente após suas conquistas extraordinárias. No entanto, é importante notar que, na época, essas histórias serviam a propósitos muito práticos. Ao vincular Alexandre aos deuses, Olímpia estava legitimando sua posição como herdeiro do trono macedônico. Isso era crucial, pois a sucessão real na Macedônia era frequentemente disputada, com diferentes facções apoiando pretendentes rivais. Além disso, a ligação com Zeus, o governante supremo do panteão grego, ajudava a projetar uma imagem de autoridade inquestionável, tanto para os súditos quanto para os inimigos. O relacionamento entre Alexandre e sua mãe era extremamente próximo, quase simbiótico. Olímpia exercia uma influência profunda sobre ele, moldando sua visão de mundo desde a infância. Ela o ensinou a valorizar a coragem, a ambição e a lealdade, qualidades que ele carregaria consigo pelo resto de sua vida. Contudo, esse vínculo também tinha um lado sombrio. Olímpia era implacável quando se tratava de proteger o futuro de Alexandre, e isso muitas vezes colocava-a em conflito direto com Filipe. Um exemplo marcante ocorreu quando Filipe se casou novamente com Cleópatra Eurídice, uma jovem nobre macedônica. Durante a cerimônia, o tio de Cleópatra, Átalo, fez um comentário imprudente, insinuando que Filipe deveria gerar um herdeiro legítimo, em vez de depender de Alexandre, cuja linhagem materna era estrangeira. Furioso, Alexandre respondeu, jogando uma taça contra Átalo, enquanto gritava: "Então eu sou um bastardo segundo você?" O incidente culminou em um rompimento temporário entre Alexandre e seu pai, levando o jovem príncipe e Olímpia a deixarem a corte por algum tempo. Embora eles tenham eventualmente retornado ao favor real, a tensão nunca desapareceu completamente. Alexandre cresceu observando as intrigas palacianas de perto, aprendendo lições valiosas sobre manipulação, diplomacia e sobrevivência. Ele testemunhou como o poder podia ser conquistado e perdido em questão de instantes, e como a lealdade era frequentemente uma moeda negociável. Essas experiências moldaram seu caráter de maneiras sutis, mas profundas. Ele desenvolveu uma mentalidade de constante vigilância, sempre questionando as motivações das pessoas ao seu redor. Ao mesmo tempo, ele nutria um desejo insaciável de provar seu valor, não apenas a si mesmo, mas ao mundo inteiro. Outro fator decisivo na formação de Alexandre foi sua educação formal, supervisionada por ninguém menos que Aristóteles. Sim, o próprio filósofo grego, discípulo de Platão e mestre de pensadores como Teofrasto. Filipe contratou Aristóteles para tutorar Alexandre e outros jovens nobres macedônios em uma pequena vila chamada Miesa. Durante 3 anos, Aristóteles ensinou uma ampla gama de disciplinas, incluindo literatura, ética, ciência natural e política. Ele apresentou Alexandre a obras fundamentais da cultura grega, como as tragédias de Ésquilo e Sófocles, os diálogos de Platão e, claro, a Ilíada de Homero. Esta última obra se tornou particularmente significativa para Alexandre, que a via como um guia para a vida. Ele admirava profundamente Aquiles, o protagonista da Ilíada, identificando-se com seu senso de honra e busca pela glória eterna. Em várias ocasiões, Alexandre declarou publicamente que considerava Aquiles seu modelo ideal de heroísmo. Aristóteles também expôs Alexandre a ideias filosóficas avançadas para a época, como o conceito de areté, excelência moral e física, e a importância do equilíbrio emocional. No entanto, é provável que o filósofo tenha enfatizado certos valores específicos, como o patriotismo pan-helênico e a superioridade cultural grega.
Esses princípios moldariam a visão de Alexandre sobre o papel da Grécia no mundo e, consequentemente, suas próprias ambições imperiais. Mais tarde, durante suas campanhas, Alexandre demonstraria uma profunda reverência pelas tradições e monumentos gregos, restaurando templos e oferecendo sacrifícios aos deuses do Olimpo. Ao mesmo tempo, ele mostrava uma curiosidade insaciável por outras culturas, abraçando elementos da Pérsia, Egito e Índia. Essa combinação de orgulho helênico e abertura multicultural seria uma marca registrada de seu reinado. Mas a educação de Alexandre não se limitava aos livros e palestras de Aristóteles. Desde cedo, ele foi treinado nas artes da guerra, aprendendo a montar cavalos, manejar armas e liderar tropas. Uma história famosa ilustra perfeitamente sua habilidade excepcional nesse campo. A lenda de Bucéfalo. Quando Alexandre tinha cerca de 12 anos, Filipe adquiriu um cavalo magnífico, mas aparentemente indomável, chamado Bucéfalo. Os treinadores reais tentaram várias vezes montá-lo, sem sucesso. Diante disso, Alexandre fez uma aposta audaciosa com seu pai. Se ele conseguisse domar o animal, Filipe deveria comprá-lo para ele. Todos riram da sugestão, achando impossível. Mas Alexandre percebeu algo que os outros haviam ignorado. Bucéfalo temia sua própria sombra. Ele simplesmente girou o cavalo para que ele olhasse diretamente para o sol, eliminando a fonte de medo. Em seguida, montou calmamente e cavalgou triunfalmente diante da multidão atônita. Filipe ficou tão impressionado que disse: "Meu filho, procura um reino digno de ti, porque a Macedônia é pequena demais para ti." Esse episódio resume muito do que tornava Alexandre especial. Sua capacidade de ver, além do óbvio, encontrar soluções criativas para problemas aparentemente insolúveis e agir com confiança absoluta. Bucéfalo se tornou seu companheiro, inseparável, acompanhando-o em todas as campanhas até sua morte em 326 a.C., durante a Batalha de Hidáspes. Alexandre chorou amargamente ao perder seu fiel cavalo, construindo uma cidade em sua homenagem, Bucefália, no local onde ele morreu. Com essa base sólida, uma herança familiar cheia de intriga, uma educação rigorosa e uma personalidade extraordinária, Alexandre estava preparado para enfrentar os desafios que viriam. No entanto, nada poderia tê-lo preparado para o momento em que tudo mudaria. A morte repentina de Filipe II em 336 a.C. Durante uma cerimônia de casamento em Egas, a antiga capital macedônica, Filipe foi assassinado por Pausânias, um guarda pessoal. As circunstâncias do crime permanecem obscuras até hoje. Algumas fontes sugerem que Pausânias agiu motivado por questões pessoais, enquanto outras apontam para conspirações políticas envolvendo figuras importantes da corte, incluindo possivelmente Olímpia. Independentemente das razões exatas, o resultado foi claro. Alexandre, aos 20 anos, tornou-se rei da Macedônia. A morte súbita de Filipe II deixou um vácuo de poder na Macedônia. Uma situação perigosa em qualquer reino, mas especialmente em um lugar onde intrigas palacianas e rivalidades políticas eram comuns. Aos 20 anos, Alexandre assumiu o trono em um momento crítico. Ele não era apenas um jovem inexperiente tentando provar seu valor. Ele era também um alvo. Muitos nobres macedônios, generais ambiciosos e até membros da própria família real questionavam sua capacidade de liderança. Alguns acreditavam que ele era fraco demais, outros que era impulsivo demais. E havia ainda aqueles que viam a transição de poder como uma oportunidade para promover suas próprias agendas. Mas Alexandre não era ingênuo. Ele havia aprendido muito observando as manobras políticas de seu pai e também os erros que custaram caro. Sua primeira ação como rei foi rápida e decisiva.
eliminar todas as ameaças internas antes que elas pudessem ganhar força. Para isso, ele agiu com uma combinação de astúcia e brutalidade que se tornaria sua marca registrada. Primeiro, ele ordenou a execução de todos os potenciais rivais ao trono, incluindo membros da família real e líderes tribais que haviam se oposto a Filipe. Entre eles estava Amintas IV, um primo distante que alguns consideravam o verdadeiro herdeiro. Legítimo. Embora fosse um ato cruel, Alexandre sabia que hesitar ou mostrar misericórdia poderia ser interpretado como fraqueza, algo que ele não podia se dar ao luxo de exibir em seus primeiros dias no poder. Ao mesmo tempo, Alexandre trabalhou para consolidar seu apoio entre os nobres e generais macedônios. Ele convocou uma assembleia da aristocracia e dos oficiais militares, onde fez um discurso convincente sobre a unidade do reino e a continuidade das conquistas iniciadas por Filipe. Ele prometeu honrar os planos de seu pai, incluindo a campanha panhelênica contra o Império Persa. Essa estratégia funcionou bem, pois muitos dos líderes macedônios já estavam comprometidos com esses objetivos e viam pouco benefício em mudar de lado. Além disso, Alexandre sabia como usar a retórica para inspirar lealdade. Ele era carismático, eloquente e tinha uma presença magnética que cativava as pessoas ao seu redor. Mesmo os mais céticos começaram a acreditar que ele poderia ser um líder digno de seguir. No entanto, consolidar o poder interno era apenas metade da batalha. A Macedônia enfrentava sérios desafios externos, especialmente nas regiões fronteiriças. As tribos do norte, ilírios, tríbalos e peônios, viram a mudança de liderança como uma oportunidade para rebelar-se contra o domínio macedônico. Esses povos eram guerreiros ferozes e habituados às montanhas íngremes que cercavam a Macedônia. Se Alexandre não agisse rapidamente, essas revoltas poderiam se espalhar e enfraquecer ainda mais o reino. Combinando audácia estratégica e habilidade militar, Alexandre lançou uma série de campanhas relâmpago contra as tribos rebeldes. Ele começou com os ilírios, liderados pelo rei Clito, que haviam invadido o território macedônico e ameaçavam chegar à capital. Alexandre marchou contra eles com uma força pequena, mas extremamente móvel, surpreendendo os ilírios antes que pudessem se organizar completamente. Na batalha subsequente, ele usou táticas inovadoras, combinando ataques frontais com manobras envolventes que desorientaram o inimigo. A vitória foi decisiva, e Alexandre não apenas expulsou os ilírios, mas também impôs condições duras em um tratado de paz. Esse acordo serviu como advertência para outras tribos. Qualquer tentativa de desafiar o novo rei teria consequências graves. Em seguida, Alexandre voltou sua atenção para os tríbalos, outra tribo poderosa que controlava rotas comerciais importantes. Mais uma vez, ele demonstrou sua habilidade em adaptar suas estratégias às circunstâncias. Sabendo que os tríbalos eram experientes em guerrilha e conheciam bem o terreno acidentado, Alexandre decidiu evitar confrontos diretos em áreas favoráveis ao inimigo. Em vez disso, ele cortou suas linhas de suprimento e bloqueou suas rotas de fuga, forçando-os a lutar em condições desvantajosas. Após uma série de escaramuças sangrentas, os tríbalos pediram paz, aceitando termos que garantiam a supremacia macedônica na região. Essas vitórias rápidas e contundentes enviaram uma mensagem clara. Alexandre não era apenas o filho de Filipe, ele era um líder capaz de defender e expandir o reino. Mas ele sabia que ainda precisava lidar com outro grande problema: as cidades-estado gregas. Durante o reinado de Filipe, estas haviam sido subjugadas através de uma combinação de diplomacia e força militar. No entanto, a morte de Filipe levantou dúvidas sobre a continuidade dessa aliança. Algumas cidades, como Tebas e Atenas,
começaram a conspirar abertamente contra a hegemonia macedônica, vendo a juventude de Alexandre como uma oportunidade para recuperar sua independência. Alexandre decidiu agir antes que a insurreição pudesse ganhar força. Ele marchou para o sul com seu exército, atravessando a Tessália e chegando rapidamente a Beócia, onde Tebas havia declarado sua independência. A cidade estava confiante em sua posição fortificada e contava com o apoio de outras cidades gregas, mas Alexandre não hesitou. Ele cercou Tebas, exigindo sua rendição incondicional. Quando os tebanos recusaram, ele ordenou um ataque total. O resultado foi devastador. Após breves combates, as muralhas de Tebas caíram e Alexandre permitiu que suas tropas saqueassem a cidade. Milhares de tebanos foram mortos e os sobreviventes foram vendidos como escravos. Apenas a casa de Píndaro, o famoso poeta, foi poupada como um gesto simbólico de respeito à cultura grega. O massacre de Tebas chocou toda a Grécia. Era um exemplo claro do que aconteceria a quem desafiasse Alexandre. As outras cidades-estado, incluindo Atenas, enviaram delegações implorando por paz. Alexandre aceitou, mas sob condições rigorosas. Cada cidade deveria reconhecer sua autoridade como hegemon, líder supremo da Liga de Corinto, a aliança pan-helênica criada por Filipe. Com isso, Alexandre garantiu o controle político sobre a Grécia e obteve o apoio necessário para realizar seu grande objetivo: a invasão do Império Persa. Esse período inicial de reinado revelou muito sobre o caráter de Alexandre. Ele era implacável quando necessário, mas também pragmático. Ele sabia que a violência excessiva poderia gerar resistência generalizada, enquanto a indulgência poderia ser vista como fraqueza. Ele encontrou o equilíbrio certo, usando tanto a força quanto a diplomacia para alcançar seus objetivos. Além disso, ele demonstrou uma compreensão profunda da psicologia política. Ao escolher Tebas como exemplo, ele enviou uma mensagem clara às outras cidades: resistam e sofrerão as consequências. Submetam-se e serão poupados. Mas apesar desses sucessos, Alexandre sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O Império Persa era uma potência colossal, estendendo-se desde a moderna Turquia até o Afeganistão e além. Derrotar tal adversário exigiria não apenas habilidade militar, mas também uma visão estratégica ampla e uma capacidade de adaptar-se a diferentes culturas e territórios. Alexandre estava ciente disso e, ao mesmo tempo, animado pela perspectiva. Ele via a campanha persa não apenas como uma guerra de conquista, mas como uma oportunidade de fundir os mundos grego e oriental, criando algo inteiramente novo. Antes de partir para a Ásia, Alexandre dedicou tempo para preparar seu exército e seus planos. Ele reorganizou as tropas macedônias, incorporando unidades de infantaria leve e arqueiros para complementar a falange pesada. Também contratou engenheiros especializados em construção de máquinas de cerco, essenciais para capturar as fortalezas persas. Além disso, ele cuidou da logística, garantindo que suas tropas tivessem suprimentos suficientes para sustentar longas marchas. Finalmente, ele visitou Delfos para consultar o oráculo de Apolo, buscando bênçãos divinas para sua missão. Embora o oráculo tenha sido vago em suas previsões, Alexandre interpretou suas palavras como um sinal positivo, reforçando sua confiança. Assim, em 334 a.C., Alexandre liderou seu exército através do Helesponto, cruzando oficialmente para o território asiático. Ele começou sua campanha com um gesto simbólico. Ao desembarcar, ele lançou uma lança na praia, declarando que a terra pertenceria aos macedônios.
Esse momento marcou o início de uma jornada épica que mudaria para sempre o curso da história. Ao cruzar o Helesponto em 334 a.C., Alexandre não estava apenas entrando em território inimigo. Ele estava pisando em solo mítico. Para os gregos, a Ásia era um lugar carregado de simbolismo, a terra onde Troia havia caído e onde Aquiles e Heitor lutaram por honra e glória. Não por acaso, Alexandre decidiu visitar o local lendário antes de iniciar sua campanha. Ele se dirigiu ao túmulo de Aquiles, seu herói favorito, e ofereceu sacrifícios em sua homenagem. Segundo algumas fontes, ele até correu nu ao redor do túmulo, imitando o ritual tradicional dos antigos guerreiros espartanos. Esse gesto revelava muito sobre sua mentalidade. Ele via sua jornada não apenas como uma conquista militar, mas como uma peregrinação épica, uma chance de inscrever seu nome na mesma lenda que celebrava Aquiles. Mas, enquanto Alexandre sonhava, com glória eterna, o Império Persa o aguardava com exércitos massivos e recursos praticamente ilimitados. O Império, governado pelo rei Dário III, era uma colossais estrutura política e econômica que dominava grande parte do mundo conhecido. Sua capital, Persépolis, brilhava com ouro e mármore, símbolo do poder e da riqueza acumulados ao longo de séculos. No entanto, o Império Persa também enfrentava desafios internos. Dário III, embora um governante competente em alguns aspectos, carecia da autoridade centralizada de seus predecessores. As províncias eram frequentemente administradas por sátrapas, governadores semi-independentes, cujas lealdades nem sempre estavam alinhadas com o trono persa. Essa fragmentação seria explorada habilmente por Alexandre ao longo de sua campanha. A primeira grande prova de Alexandre contra os persas ocorreu em maio de 334 a.C., na margem ocidental do rio Granico, na atual Turquia. O exército persa, liderado pelos generais Memnon de Rhodes e Arsamés, estava posicionado estrategicamente na margem oposta, esperando que os macedônios tentassem atravessar o rio sob fogo inimigo. Era uma tática clássica: forçar o adversário a atacar em terreno desvantajoso, cansado e exposto. Mas Alexandre não era um líder convencional. Ele decidiu atravessar o rio de frente, mesmo sabendo dos riscos. Ao amanhecer, ele ordenou que suas tropas avançassem em formação compacta, protegidas pela cavalaria pesada, liderada por ele próprio e seus companheiros mais próximos, conhecidos como Hetairoi. Enquanto os arqueiros persas disparavam flechas, incessantemente, a falange macedônica marchava firme, mantendo suas sariças apontadas para o céu para bloquear os projéteis. Quando finalmente alcançaram a margem oposta, a batalha tornou-se brutal e caótica. Alexandre liderou pessoalmente a carga da cavalaria, lançando-se diretamente contra os generais persas, que estavam posicionados na linha de frente como símbolo de prestígio. Este foi um erro fatal para os persas, pois ao concentrarem seus líderes na vanguarda, eles tornaram-se vulneráveis a ataques diretos. Alexandre derrubou vários generais inimigos com golpes precisos de sua lança, inspirando seus homens a seguirem-no sem hesitar. A cavalaria persa, superada em organização e moral, começou a recuar, criando brechas que a falange macedônica explorou implacavelmente. No final do dia, a vitória foi decisiva. Os persas sofreram pesadas perdas, incluindo muitos de seus melhores comandantes. Além disso, Alexandre capturou milhares de mercenários gregos que lutavam ao lado dos persas, executando a maioria deles como traidores à causa pan-helênica. Embora fosse um ato cruel, ele justificou-o como necessário para enviar uma mensagem clara. Qualquer grego que colaborasse com os persas enfrentaria consequências severas.
A Batalha do Granico foi mais do que uma vitória militar. Foi um triunfo psicológico. Ela provou que o exército macedônio era superior em todos os aspectos: disciplina, estratégia e liderança. Mais importante ainda, ela selou a reputação de Alexandre como um general invencível. A partir daquele momento, os persas passaram a temê-lo, e suas próprias forças começaram a duvidar da capacidade de Dário III de proteger o império. Após a vitória no Granico, Alexandre voltou sua atenção para as cidades gregas da costa, Jônica, que haviam sido submetidas ao domínio persa décadas antes. Essas cidades, Éfeso, Mileto, Halicarnasso e outras, eram centros importantes de cultura, comércio e poder naval. Controlá-las significava cortar as principais rotas de suprimento dos persas e garantir bases estratégicas para futuras operações. Em Éfeso, Alexandre foi recebido como um libertador. A população local, cansada do jugo persa, saudou-o como o restaurador da liberdade helênica. Ele aproveitou a oportunidade para fortalecer sua imagem como defensor da Grécia, promovendo rituais religiosos e reconstruindo templos dedicados a deuses como Ártemis. Em troca, exigiu que as cidades aceitassem sua autoridade e contribuíssem com tropas ou recursos para sua campanha. No entanto, nem todas as cidades capitularam tão facilmente. Mileto, uma cidade portuária vital, resistiu inicialmente, confiando na ajuda de uma frota persa que patrulhava as águas próximas. Alexandre, porém, já havia previsto isso. Ele bloqueou o porto com sua própria marinha aliada, impedindo que os persas fornecessem apoio. Após semanas de cerco, os miletenses se renderam e Alexandre tratou-os com relativa clemência, permitindo que continuassem autogovernados desde que aceitassem sua supremacia. A situação foi diferente em Halicarnasso, onde Memnon de Rhodes, o comandante persa que quase derrotara Alexandre no Granico, organizou uma defesa obstinada. A cidade era protegida por muralhas altas e fortificações intrincadas, projetadas para resistir a cercos prolongados. Alexandre sabia que tomar Halicarnasso seria um desafio técnico, mas também uma oportunidade de demonstrar sua engenhosidade militar. Ele trouxe máquinas de cerco, catapultas, torres móveis e arietes, e coordenou ataques simultâneos em diferentes pontos das muralhas, forçando os defensores a dividirem suas forças. A batalha foi brutal e sangrenta. Durante semanas, as tropas de Alexandre lutaram corpo a corpo nas ruas estreitas da cidade, enquanto incêndios devastavam prédios e casas. Finalmente, após meses de combates intensos, Halicarnasso caiu. Memnon conseguiu escapar, mas a maior parte da guarnição foi aniquilada ou capturada. A vitória consolidou o controle de Alexandre sobre a Jônia, dando-lhe uma base sólida para avançar mais profundamente no território persa. Com a costa jônica sob seu controle, Alexandre fez uma pausa estratégica para reorganizar suas forças e planejar os próximos passos. Ele sabia que a próxima fase da campanha seria ainda mais desafiadora. À sua frente estavam as vastas planícies da Anatólia e, além delas, o coração do Império Persa. Ele precisava não apenas derrotar os exércitos de Dário III, mas também conquistar as populações locais, integrando-as ao seu projeto de fusão cultural entre gregos e orientais. Para isso, Alexandre adotou uma abordagem cuidadosa. Ele evitou punições excessivas contra as cidades que haviam resistido, preferindo negociar termos razoáveis que garantissem sua cooperação futura. Ao mesmo tempo, ele incentivou a adoção de costumes helenísticos, promovendo jogos atléticos, construindo teatros e financiando escolas filosóficas. Essa política de helenização suave ajudou a criar uma narrativa positiva em torno de sua presença, apresentando-a não como uma ocupação estrangeira,
mas como uma revitalização cultural. Mas, por trás dessa fachada diplomática, Alexandre permaneceu implacável em seus objetivos. Ele sabia que a única maneira de assegurar a lealdade das províncias conquistadas era demonstrando constantemente sua superioridade militar. E ele estava prestes a fazer isso de forma espetacular na próxima grande batalha de sua campanha, Issus. Após consolidar seu domínio na Jônia, Alexandre traçou um plano ambicioso: avançar diretamente para o coração do Império Persa, cortando pela Anatólia até alcançar a Síria e a Mesopotâmia. Era uma decisão arriscada, pois significava deixar para trás rotas de suprimento seguras e adentrar territórios desconhecidos, onde o exército persa poderia facilmente cercá-lo ou atacá-lo por trás. Mas Alexandre não era dado a jogadas conservadoras. Ele sabia que o elemento surpresa era sua maior arma e que manter Dário III constantemente na defensiva era essencial para desestabilizar o império. Ao longo de sua marcha, Alexandre demonstrou habilidade excepcional em lidar com as condições adversas do terreno. Ele atravessou montanhas íngremes, desertos áridos e rios caudalosos, sempre mantendo suas tropas motivadas e disciplinadas. Uma das razões para isso era sua proximidade com os soldados. Ao contrário de muitos generais da época que lideravam, de longe, Alexandre estava sempre na linha de frente, compartilhando o mesmo perigo e as mesmas privações de seus homens. Ele dormia em tendas simples, comia rações modestas e frequentemente visitava acampamentos para conversar com os soldados. Essa abordagem criava um vínculo profundo entre ele e suas tropas, transformando-as em uma força coesa e leal. Enquanto isso, Dário III preparava-se para enfrentar Alexandre. O rei persa havia reunido um exército gigantesco. Algumas fontes estimam que ele tinha mais de 100.000 homens, embora números tão altos sejam provavelmente exagerados. Independentemente disso, era inegável que os persas superavam os macedônios em número. Além disso, Dário contava com uma frota poderosa, capaz de bloquear rotas marítimas e cortar suprimentos inimigos. No entanto, ele também enfrentava desafios internos. Muitos dos governadores provinciais, sátrapas, eram relutantes em enviar suas melhores tropas para lutar sob o comando central, preferindo mantê-las para proteger seus próprios territórios. Isso enfraqueceu a coesão do exército persa, que era composto por uma mistura heterogênea de etnias, línguas e táticas. A batalha decisiva ocorreu perto de Issus, uma cidade costeira ao sul da moderna Turquia. Dário escolheu o local cuidadosamente, posicionando seu exército em uma planície ampla, que permitiria aproveitar sua superioridade numérica. Ele também trouxe consigo a família real, incluindo sua esposa, Estatira, suas filhas e sua mãe, Sisygambis, presumivelmente para garantir que elas estivessem protegidas caso a batalha tomasse um rumo desfavorável. Esse movimento revelava tanto a confiança quanto a vulnerabilidade de Dário. Por um lado, ele acreditava que sua presença pessoal inspiraria seus homens. Por outro, colocar sua família tão perto da linha de frente era um risco calculado que acabaria custando caro. Quando Alexandre soube da posição de Dário, ele percebeu imediatamente a oportunidade. Embora numericamente inferior, o exército macedônio tinha vantagens cruciais: mobilidade, disciplina e liderança excepcional. Alexandre decidiu dividir suas forças em 3 segmentos principais. À direita, ele posicionou a cavalaria pesada, liderada por ele próprio e pelos retairoi. No centro estava a falange macedônica, com suas sarissas formando uma barreira quase impenetrável. À esquerda, ele colocou a infantaria leve e arqueiros, apoiados por aliados gregos e mercenários. No dia da batalha, Alexandre executou uma estratégia brilhante.
Em vez de atacar frontalmente, ele ordenou que a ala direita avançasse rapidamente, forçando o flanco esquerdo persa a recuar. Ao mesmo tempo, ele usou a falange central para atrair o grosso das forças inimigas, criando uma brecha no meio das linhas persas. Quando essa brecha apareceu, Alexandre lançou a cavalaria pesada diretamente contra Dário, que estava posicionado no centro de seu exército. O impacto foi devastador. Ao ver Alexandre liderando pessoalmente a carga, os guardas reais persas hesitaram, e Dário, aterrorizado, fugiu do campo de batalha em sua carruagem. Sua retirada desmoralizou completamente o exército persa, que começou a se dispersar em pânico. Os macedônios aproveitaram a oportunidade para massacrar os inimigos em fuga, causando baixas enormes. Mas a verdadeira reviravolta veio depois. Com a fuga de Dário, sua família real ficou para trás, abandonada em seu acampamento. Alexandre ordenou que seus homens capturassem as mulheres e crianças, mas instruiu-os a tratá-las com respeito absoluto. Este gesto foi profundamente simbólico. Em vez de humilhar ou punir os membros da família real, como seria esperado de um conquistador vitorioso, Alexandre garantiu que elas fossem bem tratadas e mantidas em segurança. Ele até mesmo enviou mensagens tranquilizadoras a Dário, prometendo proteção à sua família caso aceitasse negociar a paz. Esse comportamento contrastava radicalmente com as práticas comuns da época, quando líderes vitoriosos frequentemente escravizavam ou executavam os familiares de seus inimigos. Para Alexandre, no entanto, havia algo mais em jogo. Ele queria ser visto não apenas como um conquistador, mas como um herdeiro legítimo do Império Persa. Ao tratar a família real com dignidade, ele buscava criar uma narrativa de continuidade e legitimidade, apresentando-se como um sucessor natural de Dário, em vez de um invasor estrangeiro. A captura da família real teve repercussões profundas. Sisygambis, a mãe de Dário, inicialmente confundiu Alexandre com um servo ao vê-lo entrar no acampamento, devido à simplicidade de suas vestes. Quando ela percebeu seu erro, ficou horrorizada e temeu represálias. No entanto, Alexandre a acalmou gentilmente, dizendo: "Sou Alexandre, mas sou também um filho de Zeus, como seu filho Dário. Trate-me como tal, e eu tratarei você e sua família com honra." Esse momento foi registrado por vários historiadores antigos e tornou-se uma das cenas mais icônicas da vida de Alexandre, destacando sua habilidade em usar diplomacia e simbolismo para fortalecer sua imagem. Além disso, a captura da família real enfraqueceu ainda mais a autoridade de Dário. Sem sua esposa e filhos, ele perdeu não apenas uma fonte de apoio emocional, mas também um símbolo importante de sua legitimidade como rei. A partir de então, suas tentativas de resistir a Alexandre tornaram-se cada vez mais desesperadas, enquanto o jovem conquistador continuava a avançar implacavelmente. A vitória em Issus marcou um ponto de virada crucial na campanha de Alexandre. Pela primeira vez, ficou claro que ele não era apenas um general talentoso, mas um estrategista político astuto. Ele havia derrotado o maior exército do mundo conhecido, capturado a família real e, ainda assim, mantido uma postura de magnanimidade, que impressionou tanto amigos quanto inimigos. Essa combinação de força militar e diplomacia suave foi fundamental para consolidar seu domínio sobre as regiões conquistadas. Nos meses seguintes, Alexandre concentrou-se em consolidar suas conquistas na Síria e na Fenícia. Ele sitiou Tiro, uma cidade portuária fortificada que resistiu durante 7 meses antes de finalmente capitular. A queda de Tiro foi brutal. Alexandre ordenou a execução de milhares de defensores e vendeu os sobreviventes como escravos. Esse episódio revela um lado sombrio de sua personalidade. Ele podia ser misericordioso quando isso servia aos seus objetivos, mas também
implacável quando necessário. Após Tiro, Alexandre avançou para Gaza, outra cidade que ofereceu resistência obstinada. Liderada pelo governador Batiz, Gaza resistiu por 2 meses, infligindo pesadas baixas às forças macedônias. Quando finalmente caiu, Alexandre ordenou que Batiz fosse arrastado pelas ruas da cidade amarrado a uma carruagem, imitando o destino de Heitor nas mãos de Aquiles. Esse ato sádico refletia sua admiração por Homero e sua identificação com Aquiles, mas também demonstrava sua disposição de usar terror psicológico para intimidar outros inimigos. Com a costa oriental do Mediterrâneo sob controle, Alexandre voltou sua atenção para o Egito, um dos pilares do Império Persa. O Egito, no entanto, recebeu-o como um libertador. Após séculos de dominação estrangeira, primeiro Assíria, depois Persa, os egípcios viam Alexandre como alguém que poderia restaurar sua independência e proteger suas tradições culturais. Ele foi recebido com festas grandiosas e aclamações públicas, sendo coroado faraó em uma cerimônia tradicional em Mênfis. Durante sua estadia no Egito, Alexandre fez algo que mudaria para sempre o mapa do mundo antigo. Fundou Alexandria, uma cidade projetada para ser um centro de cultura, comércio e aprendizado. Localizada na costa mediterrânea, próxima à ilha de Faros, Alexandria tornar-se-ia uma das cidades mais importantes da história, abrigando a lendária Biblioteca de Alexandria e o Farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para Alexandre, Alexandria era mais do que uma base estratégica. Era um símbolo de sua visão universalista, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Antes de partir do Egito, Alexandre realizou outra peregrinação significativa. Visitou o oráculo de Amon no oásis de Siwa, no deserto ocidental. Segundo a lenda, o oráculo declarou que Alexandre era, de fato, filho de Zeus Amon, uma fusão entre o deus grego Zeus e o deus egípcio Amon. Esse título divino reforçou ainda mais sua imagem como um líder destinado a grandes feitos, unindo diferentes culturas sob sua bandeira. Após sua vitória no Egito e a fundação de Alexandria, Alexandre estava em posição de atacar o coração do Império Persa. Ele sabia que Dário III havia reunido um exército ainda maior e mais bem preparado do que aquele derrotado em Issus. Dário tinha aprendido com seus erros anteriores e estava determinado a enfrentar Alexandre em condições favoráveis. Para isso, ele escolheu cuidadosamente o campo de batalha. Uma vasta planície ao norte da Mesopotâmia, perto da aldeia de Gaugamela. Gaugamela era ideal para os persas por vários motivos. Primeiro, o terreno era plano e aberto, perfeito para suas numerosas unidades de cavalaria e carros de guerra. Segundo, Dário havia ordenado que o local fosse preparado. Obstáculos naturais foram removidos e armadilhas foram criadas para desorientar o avanço macedônio. Finalmente, a proximidade com a capital persa, Babilônia, permitiria que Dário mobilizasse rapidamente reforços caso necessário. Mas Alexandre também estava preparado. Durante meses, ele treinou suas tropas e refinou suas táticas. Ele sabia que enfrentaria um adversário muito superior em número. Estimativas variam, mas é provável que o exército persa contasse com cerca de 250 mil homens, enquanto os macedônios tinham aproximadamente 47 mil. No entanto, Alexandre confiava em sua experiência, na disciplina de suas tropas e na flexibilidade de suas estratégias. Ele também estava ciente de que a moral do exército persa era frágil. Muitos soldados viam Dário como um líder hesitante e pouco confiável. Antes da batalha, Alexandre realizou rituais religiosos e consultou oráculos, buscando bênçãos divinas para sua missão. Ele também visitou seus oficiais e soldados, incentivando-os com discursos emocionantes.
Ele lembrou-lhes das vitórias anteriores e prometeu que esta seria a última grande batalha contra Dário. Sua energia contagiante elevou o moral das tropas, tornando-as ainda mais determinadas. No amanhecer do dia marcado para a batalha, os dois exércitos se posicionaram frente a frente. O exército persa era uma visão impressionante. Uma multidão de soldados de diferentes etnias, incluindo medos, bactrianos, indianos e gregos mercenários. Dário ocupava o centro do exército, cercado por sua guarda real e protegido por uma carruagem blindada. Ele também havia trazido inovações tecnológicas, como carros de guerra equipados com lâminas rotativas projetados para cortar fileiras inimigas. Do outro lado, o exército macedônio estava organizado em sua formação clássica. A falange, pesada no centro, flanqueada pela infantaria leve e arqueiros. À direita, Alexandre liderava a cavalaria pesada, enquanto Parmênio, seu experiente general, comandava a esquerda. Antes do início da batalha, Alexandre inspecionou pessoalmente cada segmento de suas forças, garantindo que todos estivessem prontos para o combate. Quando a batalha começou, Dário lançou imediatamente seus carros de guerra contra as linhas macedônias. Esses veículos eram assustadores, rápidos, agressivos e aparentemente indestrutíveis. No entanto, Alexandre havia previsto esse movimento. Ele ordenou que suas tropas formassem corredores entre as formações, permitindo que os carros passassem, sem causar grandes danos. Enquanto isso, a falange macedônica avançava lentamente, mantendo sua formação compacta e resistindo aos ataques inimigos. O momento decisivo da batalha ocorreu quando Alexandre decidiu executar sua estratégia mais ousada. Em vez de atacar diretamente o centro, onde Dário estava posicionado, ele concentrou-se no flanco direito persa. Usando a cavalaria pesada, ele lançou uma carga devastadora contra as forças de Macedônio, um dos generais de Dário. Ao mesmo tempo, ele enviou parte de sua cavalaria para criar uma distração no flanco esquerdo, forçando Dário a dividir suas reservas. Dário, percebendo que sua linha estava prestes a ser rompida, ordenou que suas forças centrais recuassem para proteger sua posição. Mas esse recuo foi mal coordenado e acabou criando brechas nas linhas persas. Alexandre aproveitou a oportunidade para lançar um ataque direto contra Dário. Liderando pessoalmente a cavalaria, ele atravessou as brechas e chegou até a posição do rei persa. Ao ver Alexandre avançando implacavelmente, Dário entrou em pânico. Ele abandonou sua carruagem e fugiu do campo de batalha, acompanhado por uma pequena escolta. Sua retirada desmoralizou completamente o exército persa, que começou a se dispersar em caos total. Os macedônios aproveitaram para massacrar os inimigos em fuga, causando baixas enormes. A vitória em Gaugamela foi absoluta. Dário havia perdido não apenas seu exército, mas também sua autoridade. Sem o apoio de suas forças armadas, ele foi forçado a fugir para o leste, buscando refúgio nas províncias orientais do Império. Alexandre, por outro lado, marchou triunfalmente para a Babilônia, onde foi recebido como um libertador. A cidade, uma das maiores e mais ricas do mundo antigo, entregou-se sem resistência, oferecendo seus tesouros e recursos ao vencedor. Nos meses seguintes, Alexandre continuou sua marcha implacável. Ele capturou Susa, a antiga capital administrativa do Império, e depois Persépolis, o coração simbólico do poder persa. Em Persépolis, ele ordenou que o palácio real fosse incendiado, um gesto controverso que alguns interpretam como vingança pelos crimes persas contra os gregos durante as guerras médicas, enquanto outros veem como um ato de pura arrogância. Independentemente da motivação, o incêndio de Persépolis marcou o fim definitivo do Império Aquemênida.
Com o império essencialmente conquistado, Alexandre voltou sua atenção para Dário, que ainda estava à solta no leste. Ele liderou uma força móvel em uma perseguição implacável, cruzando desertos e montanhas em busca do antigo rei. No entanto, antes que pudesse alcançar Dário, ele descobriu que o monarca havia sido traído e assassinado por seus próprios sátrapas, liderados por Besso, governador da Báctria. Quando Alexandre finalmente encontrou o corpo de Dário, ele ordenou que fosse tratado com respeito e enviado para um enterro digno na Pérsia. Esse gesto demonstrou novamente sua habilidade em usar diplomacia e simbolismo para legitimar sua posição como sucessor de Dário. Após a morte de Dário, Alexandre declarou-se oficialmente grão-rei da Ásia, assumindo o título de imperador persa. Ele adotou muitos dos costumes e tradições persas, incluindo o uso de vestes reais e cerimônias tradicionais. Isso gerou tensões dentro de seu exército, especialmente entre os veteranos macedônios, que temiam que ele estivesse se distanciando de suas raízes gregas. Para acalmar essas preocupações, Alexandre organizou festas grandiosas e celebrou suas vitórias com banquetes épicos, reforçando sua conexão com seus homens. Além disso, ele iniciou uma política de fusão cultural, incentivando casamentos entre seus oficiais e mulheres persas. Ele próprio se casou com Roxana, filha de um nobre bactriano, em um gesto simbólico de união entre os povos. Essa política foi ambiciosa, mas também controversa. Muitos macedônios viam-na como uma traição às tradições helênicas. No entanto, para Alexandre, essa fusão era essencial para criar um império unificado e duradouro. Com o Império Persa sob seu controle, Alexandre poderia ter parado e consolidado suas conquistas. Mas ele não era um homem dado a descansar sobre seus louros. Seu espírito insaciável de exploração e conquista o impulsionava sempre para novos horizontes. Ele agora olhava para o leste, em direção às terras desconhecidas da Índia, sonhando em expandir ainda mais seu império. Antes de partir, ele reorganizou a administração das províncias conquistadas, nomeando governadores leais e estabelecendo sistemas de tributação eficientes. Ele também construiu estradas e fortificações para garantir o controle militar e facilitar o comércio. Acima de tudo, ele manteve sua postura visionária, vendo a si mesmo não apenas como um conquistador, mas como um arquiteto de um novo mundo globalizado. Após consolidar seu domínio sobre o Império Persa, Alexandre estava em uma encruzilhada. Ele tinha conquistado territórios que iam desde a Grécia até as montanhas do Hindu Kush, criando um império que abrangia culturas, línguas e religiões diversas. Mas para Alexandre, isso não era suficiente. Ele era movido por uma curiosidade insaciável e uma sede quase mística por descoberta. O leste, as terras desconhecidas da Índia, com suas lendas de riquezas inimagináveis e sabedoria ancestral, chamava por ele. Para muitos, a decisão de avançar para a Índia parecia desnecessária. Seu exército já havia enfrentado anos de campanhas implacáveis, atravessando desertos, montanhas e planícies. Os soldados estavam exaustos física e emocionalmente. No entanto, Alexandre via a Índia como a última fronteira, o lugar onde o mundo conhecido terminava e algo novo começava. Ele acreditava que, ao conquistar essas terras, estaria cumprindo seu destino como o unificador de civilizações e o maior líder que o mundo já vira. Antes de partir, Alexandre preparou meticulosamente sua expedição. Ele reforçou seu exército com tropas recrutadas nas províncias conquistadas, integrando unidades persas à sua força principal. Ele também trouxe engenheiros especializados em construção de pontes e máquinas de cerco,
sabendo que enfrentaria terrenos hostis e fortificações poderosas. Finalmente, ele garantiu que seus suprimentos fossem organizados com precisão, enviando caravanas de provisões e estabelecendo rotas de comunicação entre as regiões conquistadas. Mas, acima de tudo, Alexandre confiava em sua liderança carismática. Ele sabia que, enquanto mantivesse a lealdade de seus homens e alimentasse sua fé em sua missão, eles o seguiriam até os confins da terra. A primeira grande barreira na rota para a Índia eram as montanhas do Hindu Kush, uma extensão imponente dos Himalaias. Essas montanhas eram traiçoeiras, cobertas de neve, mesmo no verão, e cortadas por gargantas estreitas que dificultavam a passagem de grandes exércitos. Para Alexandre, no entanto, esse desafio era apenas mais uma oportunidade de demonstrar sua genialidade estratégica. Ele dividiu suas forças em pequenas unidades, cada uma encarregada de abrir caminho através de diferentes passagens. Ele liderou pessoalmente uma dessas colunas, enfrentando condições extremas e riscos constantes. Durante semanas, suas tropas marcharam sob temperaturas congelantes, lutando contra avalanches, quedas de pedras e a falta de oxigênio em altitudes elevadas. Muitos soldados sucumbiram ao frio ou à fome, mas aqueles que sobreviveram emergiram do outro lado com uma determinação renovada. A travessia do Hindu Kush tornou-se mais uma lenda no repertório de feitos heróicos de Alexandre. Ao chegar ao Vale do Indo, Alexandre encontrou uma paisagem fértil e vibrante, habitada por reinos prósperos e povos guerreiros. Ele foi recebido inicialmente como um libertador por alguns governantes locais, que viram-no como uma oportunidade de enfraquecer rivais regionais. No entanto, outros resistiram ferozmente, sabendo que a presença macedônia significava a perda de autonomia e cultura. O confronto mais famoso da campanha indiana ocorreu na margem do rio Hidaspes, moderno Jhelum, no Paquistão, onde Alexandre enfrentou o rei Porus, um dos líderes mais respeitados da região. Porus era um monarca poderoso, conhecido por sua coragem e habilidade militar. Ele comandava um exército diversificado, incluindo infantaria pesada, arqueiros, cavalaria e, mais notavelmente, elefantes de guerra, animais gigantescos que intimidavam qualquer inimigo. Alexandre sabia que enfrentar Porus seria um desafio sem precedentes. Os elefantes eram especialmente problemáticos. Suas enormes formas e rugidos ensurdecedores podiam causar pânico entre as fileiras inimigas. Além disso, Porus havia escolhido cuidadosamente o terreno, posicionando suas forças na margem oposta do rio, onde esperava que os macedônios tentassem atravessar sob fogo inimigo. Mas Alexandre não era dado a jogadas óbvias. Ele decidiu enganar Porus com uma série de manobras enganosas. Durante semanas, ele simulou ataques em diferentes pontos do rio, forçando o rei indiano a dividir suas forças para proteger todas as possíveis rotas de travessia. Enquanto isso, Alexandre preparou uma travessia secreta durante a noite, aproveitando uma tempestade que mascarava o som de suas tropas. Quando o dia amanheceu, Porus percebeu tarde demais que Alexandre havia cruzado o rio e estava posicionado atrás de suas linhas. Ele rapidamente reorganizou suas forças, enviando sua cavalaria e elefantes para enfrentar os invasores. A batalha que se seguiu foi brutal e caótica. Os elefantes de Porus causaram estragos iniciais, esmagando soldados macedônios e quebrando formações. No entanto, Alexandre adaptou-se rapidamente, ordenando que suas tropas atacassem os flancos dos elefantes com lanças longas e flechas incendiárias. Quando os animais ficaram feridos ou assustados, eles se voltaram contra seus e próprios aliados, criando caos nas fileiras indianas. Enquanto isso,
Alexandre liderou pessoalmente a cavalaria pesada, em uma carga devastadora contra o centro das forças de Porus. Lutando corpo a corpo, ele derrubou vários comandantes inimigos, inspirando seus homens a seguirem-no sem hesitar. Porus, no entanto, não fugiu. Montado em seu próprio elefante, ele continuou a lutar bravamente, mesmo quando suas tropas começaram a se dispersar. Finalmente, cercado e ferido, Porus rendeu-se a Alexandre. Quando perguntado como gostaria de ser tratado, ele respondeu com dignidade, como um rei. Impressionado por sua coragem e integridade, Alexandre decidiu poupar Porus e permitir que ele continuasse governando seu reino como um aliado. Esse gesto magnânimo foi amplamente celebrado e reforçou ainda mais a reputação de Alexandre como um líder justo e visionário. Apesar da vitória em Hidaspes, Alexandre logo percebeu que seus homens estavam chegando ao limite de suas forças. Eles haviam marchado por milhares de quilômetros, enfrentado climas extremos e lutado contra inimigos formidáveis. Agora, diante da perspectiva de avançar ainda mais para o leste, rumo a terras desconhecidas e potencialmente hostis, os soldados começaram a questionar abertamente a sabedoria dessa decisão. A gota d'água ocorreu em um local chamado Ífasis, moderno Bez, na Índia. Quando Alexandre anunciou planos para continuar sua marcha, seus generais e soldados se rebelaram. Eles argumentaram que já tinham alcançado glória suficiente e que era hora de retornar para casa. Parmênio, um dos veteranos mais respeitados do exército, disse claramente: "Até onde pretende ir, Alexandre? Até os confins da terra?" Diante dessa revolta generalizada, Alexandre teve que tomar uma decisão difícil. Após dias de reflexão, ele finalmente aceitou a realidade. Continuar avançando colocaria em risco não apenas a vida de seus homens, mas também a estabilidade de seu império. Relutantemente, ele ordenou a retirada. A jornada de volta foi tão desafiadora quanto a ida. Alexandre decidiu navegar pelo Indo até o Mar Arábico, construindo uma frota improvisada para transportar suas tropas. Ao longo do caminho, ele enfrentou ataques constantes de tribos hostis e condições climáticas adversas. Muitos soldados morreram de doenças, fome ou combate. Quando finalmente alcançou o oceano, Alexandre enviou parte de seu exército por terra e outra parte por mar, garantindo que todos os sobreviventes eventualmente retornassem à Pérsia. Na Babilônia, seu quartel-general, Alexandre começou a planejar novas campanhas, desta vez para o sul, em direção à Arábia. Mas o destino interveio antes que ele pudesse realizar esses planos. Em junho de 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre caiu gravemente doente após uma festa. Alguns historiadores sugerem que ele contraiu malária. Outros especulam sobre envenenamento ou excesso de álcool. Independentemente da causa, ele morreu após 10 dias de agonia, deixando para trás um império colossal, mas sem um sucessor claro. A morte de Alexandre marcou o fim de uma era, mas também o início de outra. Seu império foi dividido entre seus generais, conhecidos como diádocos, que fundaram dinastias helenísticas que moldariam o mundo antigo por séculos. A fusão de culturas gregas e orientais, promovida por Alexandre, o helenismo, transformou a arte, a ciência, a filosofia e a religião em todo o Mediterrâneo e além. No entanto, o verdadeiro legado de Alexandre vai além de suas conquistas territoriais. Ele foi um visionário que sonhou com um mundo unificado, onde diferenças culturais e étnicas fossem superadas pela cooperação e pelo diálogo. Embora nem sempre tenha alcançado essa visão, ele deixou um exemplo poderoso de como a ambição humana pode transcender limites.
A morte repentina de Alexandre, em 323 a.C., aos 32 anos, deixou um vácuo de poder que nenhum de seus generais conseguiu preencher completamente. Apesar de suas conquistas monumentais, ele não havia designado um sucessor claro, nem estabelecido um sistema político sólido para governar seu vasto império. Seu filho póstumo, Alexandre IV, ainda era uma criança quando nasceu, e sua meia-irmã, Cleópatra Eurídice, não tinha apoio suficiente para reivindicar o trono. Assim, o império rapidamente se fragmentou em várias dinastias lideradas por seus generais mais leais, conhecidos como os diádocos, sucessores. Os principais diádocos eram figuras poderosas que haviam lutado ao lado de Alexandre durante toda a campanha. Entre eles estavam Ptolomeu, que assumiu o controle do Egito, Seleuco, que governou a Mesopotâmia e partes da Ásia Central, Antígono, que dominou a Anatólia, e Cassandro, que tomou a Macedônia e a Grécia. Esses líderes passaram décadas travando guerras entre si em busca de supremacia, mas nenhum conseguiu restaurar a unidade do Império de Alexandre. Embora politicamente dividido, o legado cultural e administrativo de Alexandre permaneceu intacto. As cidades fundadas por ele, como Alexandria no Egito e outras ao longo de suas rotas de conquista, tornaram-se centros vibrantes de comércio, cultura e aprendizado. A fusão de elementos gregos e orientais, o helenismo, transformou profundamente as regiões sob influência macedônica, criando uma nova identidade cultural que perduraria por séculos. O helenismo foi um dos maiores legados de Alexandre. Ele representou uma síntese única entre as tradições gregas e as culturas orientais que ele conquistara. Em termos práticos, isso significava a adoção generalizada da língua grega como língua franca do Mediterrâneo e Oriente Médio, facilitando a comunicação entre povos de diferentes origens. Também resultou na disseminação de ideias filosóficas, científicas e artísticas gregas, que encontraram terreno fértil em terras estrangeiras. As cidades helenísticas, especialmente Alexandria, tornaram-se polos intelectuais inovadores. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, foi um projeto visionário que buscava reunir todo o conhecimento humano disponível na época. Ela atraiu estudiosos de todas as partes do mundo antigo, desde matemáticos e astrônomos até poetas e historiadores. Filósofos como Euclides, Arquimedes e Eratóstenes realizaram avanços extraordinários durante esse período, muitos dos quais foram inspirados pela visão universalista promovida por Alexandre. Além disso, o helenismo influenciou profundamente as religiões e mitologias locais. Deuses gregos começaram a ser associados a divindades orientais, criando sincretismos fascinantes. Por exemplo, Zeus-Amon, a fusão entre o deus grego Zeus e o deus egípcio Amon, tornou-se uma figura central no culto real egípcio. Essa prática refletia a política de Alexandre de respeitar as tradições locais, enquanto promovia sua própria imagem como governante divino. A morte de Alexandre continua sendo um dos maiores mistérios da história antiga. Ele sucumbiu após 10 dias de doença aguda, mas as causas exatas nunca foram esclarecidas. Historiadores antigos oferecem várias explicações possíveis: malária ou febre, tifoide. Muitos sugerem que Alexandre contraiu uma doença transmitida por mosquitos ou alimentos contaminados durante sua estadia na Babilônia, uma região propensa a surtos dessas doenças, envenenamento. Outros especulam que ele pode ter sido vítima de uma conspiração política. Alguns de seus generais tinham motivos para eliminá-lo, temendo que ele planejasse nomear um sucessor ou consolidar ainda mais seu poder. Excesso de álcool,
Alexandre era conhecido por suas festas extravagantes e consumo excessivo de vinho. É possível que sua saúde tenha sido enfraquecida por anos de abuso alcoólico, culminando em insuficiência hepática. Combinação de fatores. Talvez a verdade seja uma combinação de todos esses elementos. Uma doença agravada por hábitos pouco saudáveis e intrigas palacianas. Independentemente da causa, sua morte precoce levantou questões inevitáveis sobre o futuro de seu império. Sem um líder carismático e visionário como Alexandre, era praticamente impossível manter a coesão de um domínio tão vasto e diversificado. A figura de Alexandre, o Grande, é frequentemente objeto de debates acalorados entre historiadores e filósofos. Para alguns, ele foi um herói épico, um líder brilhante que expandiu os horizontes humanos e promoveu a cooperação entre culturas. Para outros, ele foi um tirano implacável, responsável pela destruição de inúmeras cidades e pela morte de milhares de pessoas. Por um lado, Alexandre demonstrou habilidades militares e estratégicas sem precedentes. Ele venceu batalhas aparentemente impossíveis, adaptando-se a condições extremas e superando adversários muito superiores em número. Além disso, sua visão universalista de um mundo unificado trouxe benefícios tangíveis, como a disseminação de conhecimento e a criação de redes comerciais globais. Por outro lado, Alexandre também foi responsável por atos cruéis e controversos. Ele incendiou Persépolis, a capital do Império Persa, em um gesto que muitos interpretam como vingança desnecessária. Ele executou milhares de prisioneiros e escravizou populações inteiras, violando princípios éticos básicos. E embora tenha tratado a família real persa com respeito inicialmente, ele não hesitou em eliminar rivais políticos e conspiradores dentro de seu próprio círculo. Essa dualidade faz parte do que torna Alexandre tão fascinante. Ele foi simultaneamente um idealista e um pragmático, um visionário e um conquistador brutal. Sua vida exemplifica os paradoxos do poder humano, a capacidade de realizar grandes feitos, mas também de infligir sofrimento imenso. Mesmo após sua morte, o impacto de Alexandre continuou a reverberar pelo mundo antigo. Suas campanhas abriram rotas comerciais que conectavam Europa, Ásia e África, facilitando o intercâmbio de mercadorias, ideias e tecnologias. Ele também pavimentou o caminho para o surgimento do Império Romano, que adotou muitos aspectos da administração e cultura helenística. No campo das artes e ciências, o helenismo inspirou movimentos intelectuais que duraram séculos. Filósofos como Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, e Epicuro desenvolveram sistemas de pensamento que influenciaram gerações posteriores, incluindo os romanos e os primeiros cristãos. Na literatura, escritores como Homero e Virgílio foram amplamente lidos e admirados graças à difusão da língua grega. Finalmente, Alexandre deixou um legado simbólico que transcende sua época. Ele personifica a ambição humana em sua forma mais pura, o desejo de ultrapassar limites, desafiar o desconhecido e deixar uma marca indelével no mundo. Seu exemplo continua a inspirar líderes, artistas e sonhadores até hoje. Alexandre o Grande foi muito mais do que um simples guerreiro ou imperador. Ele foi um homem que viveu intensamente, guiado por uma visão grandiosa de unificar o mundo sob um único ideal. Embora seu império tenha se desintegrado após sua morte, suas conquistas moldaram o curso da história de maneiras que poucos líderes conseguiram igualar. Sua história nos ensina que o tamanho de nossos sonhos pode superar até mesmo os limites do mundo conhecido, mas também nos alerta para os custos humanos e morais de perseguir esses sonhos. No final, Alexandre permanece como uma figura ambígua, um herói cujas realizações são inegáveis, mas cujos métodos continuam a provocar reflexão e debate. Se
Você gostou desse documentário? Lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar abaixo o que você achou.